Gente, uma nota de Clyde T. Francisco no seu livro Introdução ao Velho Testamento, a respeito da autoria do Pentateuco, fazendo uma crítica à teoria documental das escolas críticas, do autocriticismo acerca da Bíblia, e defendendo a autoria mosaica do Pentateuco. Vamos lá. Ele deixa claro aqui: o estudante incipiente nesses estudos perguntará: como foi possível a homens de elevada cultura chegarem a formular tais questões a respeito da Bíblia? Numa só palavra, poderíamos responder: eram incrédulos, e ao homem irregenerado as coisas divinas se lhe afiguram como estultícia. 1 Coríntios 2,14. Depois, na sua época, não existiam os conhecimentos da história que o estudante moderno tem. No século XVIII, nada se sabia da antiga Assíria, Babilônia, Persa e outros países orientais, e por conseguinte nada se conhecia da sua história. Depois que as modernas investigações arqueológicas trouxeram à luz aquelas velhas civilizações, provando uma por uma as afirmativas da Bíblia em relação àqueles povos, a história propriamente dita da Bíblia assumiu uma outra feição. Já agora não se poderá dizer que Tiglat-Pileser da Assíria e muitos outros dos seus compatriotas eram personagens fantásticos, inventados pelos escritores bíblicos. Se esta história fosse conhecida no século XVIII, talvez jamais se tivesse especulado tanto a história do Velho Testamento. Continuando, efetivamente parece incrível também que se procurasse destruir a história do povo judaico, sem a menor consideração por suas crenças tradicionais. Mas o historiador que superestima as suas opiniões às dos outros está sujeito a cair nesta fraqueza. Foi o que aconteceu. Os grandes cérebros germânicos e franceses, alguns ingleses também, superestimaram as suas próprias opiniões e desprezaram as crenças e tradições dos outros povos, especialmente as dos judeus. Além disso, sabemos a que extremos pode ser levado um homem quando entra no caminho do erro. Como vimos, o primeiro foi Astruc, admitindo que o livro de Gênesis não representava uma história única, mas duas fundidas, e tão imperfeitamente que se podia descobrir os traços distintos de cada uma. Nada havia de mal nesta conclusão. Moisés poderia bem ter usado narrativas correntes entre o seu povo, pois que, de modo geral, o que ele nos legou em forma de autorizável andaria oralmente entre o povo, o que a gente falou no primeiro vídeo lá atrás, sobre a oralidade. Certamente a história da criação do mundo e do homem, a queda, o dilúvio e tantos outros fatos eram do conhecimento do povo em geral. Até os babilônios e outros orientais tinham conhecimento destas mesmas histórias. Quando se deu a dispersão da humanidade, certamente também se dispersaram os conhecimentos das coisas primitivas, e onde quer que o homem chegasse, chegariam estas narrativas. Isto, portanto, é coisa muito natural. Entretanto, bastou que Astruc levantasse a ponta do véu para que outros descobrissem outras coisas e chegassem às conclusões fantásticas a que chegaram. Uma vez dado um passo em falso, outros terão de ser dados. Quando procuraram descobrir até que ponto as chamadas duas narrativas iam, toparam com diversas dificuldades, isto é, não podiam descobrir a parte que pertenceria a uma e a outra, e daí o ter então derivado para a teoria de que o Pentateuco era obra não de um homem ou mesmo de uma narrativa ou duas, mas de muitos homens e muitas narrativas. Efetivamente, depois do capítulo 8 de Gênesis, é bem difícil separar as narrativas, porque em verdade não há narrativas, mas uma só. Entretanto, para satisfazer os seus pontos de vista, tiveram de descobrir diferenças de estilo e de palavras, e então construíram esse emaranhado que foi referido como JEDP, e J1, E2, R1, R2, e assim por diante. Afinal, quando não puderam atribuir a um determinado escritor certa frase, atribuíram-na a um redator, isto é, escritor que teria feito uma edição diferente
de determinado livro ou teria feito adições a ele. Apraz-nos dizer que esta crítica teve o destino que merecia. A Bíblia voltou a ocupar o seu lugar entre os grandes centros literários do mundo, e não é fácil encontrar hoje um homem em dia com os mais modernos conhecimentos da história, da arqueologia e da biologia, que ainda se comprazem em dizer a seus alunos que o homem é um produto da evolução ou que a história da Bíblia é lenda. Tudo isto pertence ao passado. Então, esse é o posicionamento do Cláudio Francisco acerca da teoria documental e em relação, em contraponto, à autoria mosaica do Pentateuco. Aí na semana que vem a gente deve estar falando alguma coisa sobre os livros propriamente dito, né, em relação à questão de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, ou de repente, dependendo de alguma olhada que eu vier a dar nos outros livros, a gente apresentar outros pontos de vista para vocês mesmos debaterem sobre o assunto e depois a gente apresentar os resumos. Tá ok, minha gente? Então, um grande abraço. Vão na... então tá. Viu? Tá com o Fernando. Poxa, sobre a parte de narrativa, o senhor vê que lá em Raabe, eles tinham a história que aquele povo era temido, que o seu Deus era poderoso. O seu coração deles se derretia. Isso. Em relação à história do povo, ou seja, eles conheciam a história do povo de Deus, de Israel. Aí o senhor vê como a narrativa foi passando até chegar ali no Jordão. Exatamente. A narrativa. Desde lá de trás. Atravessou. Mas chegar até ele é porque alguém colocou o ouvido dele, alguém vem trazendo a pessoa dele. Ou um viajante. Já posso encerrar a gravação? Não, você está tendo sua participação especial no canal Roberlan Julião Palavra Simples.